importante sermos obedientes. Presta bem atenção, crianças, que o culto é voltado para vocês. Como é importante sermos obedientes. Está em Daniel, capítulo 6, abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 6, versículo 27. Daniel, capítulo 6, versículo 27. Daniel, capítulo 6, versículo 27. Encontraram? Daniel 6, versículo 27. Todo mundo aqui já ouviu falar da história de Daniel na cova dos leões? Uma história que não é história de lenda, é uma história real da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor. Todo mundo ouviu? Quem ouviu falar sobre Daniel na cova dos leões? Quem ouviu, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que os leões não fizeram nada por Daniel. Amém, crianças? Vamos prestar atenção. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não foi devorado. Quem conhece o leão? Ninguém assim. A gente conhece quem foi no zoológico, assim, ele do outro lado, assim, como é que eu posso dizer? Grade. E mais perto a gente nunca foi, porque nós sabemos que o leão ele é feroz, né? Como a gente viu a semana passada em todas as televisões, na internet e tudo, o homem que entrou na cova do leão e foi devorado pela leoa, não foi? Mas a gente vai ver uma história completamente diferente. Vamos prestar bem atenção, porque é rapidinho, mas vamos prestar bem atenção para a gente aprender. Daniel capítulo 6, versículo 27, diz assim: Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Está vendo? Glória a Deus. A leitura que é oficial diz que ele livra, ele salva. Quem? Quem é que faz isso? É isso mesmo. O Senhor, ele livra, ele salva. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Mas quem era Daniel? Vamos prestar atenção. Quem era Daniel? Esse que foi jogado na cova dos leões e não foi devorado. Eu vou mostrar aqui, ilustrar uma imagem de um rapaz que se chama Daniel. Todo mundo está vendo? Ou a gente vê assim, Daniel com as mãozinhas assim. O que Daniel está fazendo? Já dá para ver que ele era um menino bem obediente e voltado para Deus, né? Vamos conhecer aqui Daniel. Eu vou contar assim como se fosse uma história para ficar mais fácil para vocês. Mas é uma história real, vocês têm que lembrar. Não é aquela historinha de fada, aquela historinha do urso, aquela coisinha assim, não. É uma história real da palavra do Senhor. Era uma vez um jovem chamado Daniel. Esse aqui. Ele era bondoso,
corajoso e muito sábio. Ele amava os seus amigos e sua família. Preste atenção. E acima de tudo, amava a Deus. Porque nós sabemos que acima de todas as coisas tem que ser o Senhor. Todos os dias, sem falta, Daniel orava e seguia os ensinamentos do Senhor. Preste atenção, crianças, para a gente refletir no tema que diz como é importante sermos obedientes. Daniel era um jovem, bondoso, corajoso e sábio. Olha para cá. Ele amava seus amigos, a sua família e, acima de tudo, Deus. Sem falta, Daniel orava todos os dias ao Senhor, como a gente vê aqui, né? E seguia os ensinamentos do Senhor. Naquela época de Daniel, Daniel vivia em um grande reino. Aqui é só para vocês terem noção. Um grande reino. Uma grande cidade. Um grande reino. Que ele era governado pelo rei. E o nome desse rei se chamava Dario. O rei gostava muito de Daniel, porque ele era honesto e excelente em seu trabalho. Tanto que decidiu tomá-lo de seus conselhos o mais importante. Era um reino muito grande, como a gente vê aqui, e o rei, ele não conseguia tomar conta do reino sozinho, como a gente vê lá no capítulo 6 de Daniel. Ele teve que nomear muitos príncipes. E ali ele nomeou Daniel, porque Daniel era um rapaz muito bondoso, muito competente, muito sábio, muito corajoso. Nomeou ele o governador. Quis ele do lado do rei para ajudar a governar esse reino que era muito grande. Preste atenção. Só que não tem só isso. Para a gente chegar àquela ocasião de Daniel na cova dos leões. Aqui a gente vê o rei, ó, se agradando de Daniel, ó, ele fez isso com Daniel. Está vendo? Por quê? Daniel era o quê? Bondoso. Ele seguia os ensinamentos do Senhor. Sem falta, ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Amava a sua família, amava seus amigos, mas Deus acima de tudo. Mas quando a gente é uma pessoa assim, aí vem outras pessoas que não gostam da pessoa, sempre inveja. Sempre inveja da pessoa. Aqui são outros príncipes, outros homens lá que estavam no reino também, e por sentir inveja, porque o rei gostava muito de Daniel, se agradou dele e nomeou ele para ajudar ele. Aí veio a inveja. Tá vendo? Esses homens aqui tiveram inveja de Daniel. Esses homens aqui são alguns conselheiros do rei também. E ficaram com inveja de Daniel e começaram a tramar um plano para prejudicar Daniel. Preste atenção. Eles convenceram o rei a criar uma nova lei. Preste atenção. Eles foram lá no rei, eles começam a pegar muito. Eles foram lá até o rei e começaram a conversar com o rei. Rei, vamos fazer um decreto. Todo decreto tem que ser assinado pelo rei.
Aí eles começaram a convencer o rei. Vamos fazer um decreto para, por 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum Deus ou pessoa, somente ao rei. Mas Daniel, a gente viu lá no início da história, que Daniel ele era um menino, um rapaz, um jovem, que amava a família e os amigos, mas acima de tudo ele amava Deus. Mas esses homens aqui estavam tramando, porque sabia que Daniel era um jovem de oração, um jovem voltado a fazer as coisas do Senhor, tramando para que Daniel não conseguisse orar ao Deus dele. Fizeram a cabeça do rei, e o rei assinou o decreto, que durante 30 dias não poderia orar a outro Deus ou a outra pessoa, se não fosse ao rei. Estão entendendo? Quem desobedecesse esse decreto, preste atenção, crianças, quem desobedecesse a esse decreto que o rei assinou, seria jogado na cova dos leões. Mas vamos ver o que aconteceu. O que foi que aconteceu com Daniel? Quando Daniel ficou sabendo desse decreto. Aí aqui a gente vai ver. Daniel vem do decreto, lendo ali o decreto, a lei que foi assinada pelo rei. Durante 30 dias não pode se prostrar, orar a nenhum Deus, a nenhuma outra pessoa. Aí Daniel olhando ali o papel. O que será que Daniel fez? Se Daniel era um menino obediente, sábio, corajoso, com fé e orava a Deus, o que será que ele fez? Daniel soube do decreto, mas não deixou de orar. 3 vezes ao dia, ele continuava a se ajoelhar e a falar com Deus, assim como sempre fazia. Está vendo? Mesmo que veio o decreto, Daniel não desistiu de orar a Deus, não desistiu de Deus. Então, os invejosos logo denunciaram ao rei. Chegaram para o rei, atenção crianças, chegaram para o rei novamente e disseram: ó rei Dario, aquele Daniel que você nomeou para estar do seu lado, ele não está obedecendo ao decreto. Aqueles conversando com o rei. Ele continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia, como sempre ele fez. Deixa ele, não pode deixar. Aí o rei, presta atenção, vocês crianças aqui na frente. O rei ficou muito triste. Quando eles chegaram lá, falaram para o rei que estava acontecendo isso, que Daniel continuava orando ao Deus dele, não estava obedecendo ao decreto. Aí o rei ficou muito triste. Mas o rei ficou triste por quê? Porque Daniel não estava obedecendo ao decreto dele? Não. Porque ele tinha assinado esse decreto. E quando o rei assinava o decreto, tinha que ser cumprido. Então ele amava muito, ele gostava muito, ele se agradava muito de Daniel. Então ele viu como Daniel não estava obedecendo ao decreto que ele tinha assinado, que ele assinou aquele decreto porque ele não sabia que ia prejudicar Daniel. Então por isso que ele entristeceu, porque ele sabia que Daniel ia ser jogado na cova dos leões.
O decreto foi assinado, o rei foi informado que Daniel não estava obedecendo a ele, e sim a Deus, porque é o principal que nós devemos fazer. Então o rei Dario ficou muito triste ao ouvir isso, pois gostava muito de Daniel e sabia que ele era um homem bom. No entanto, ele não podia voltar atrás com a sua própria lei. Assim, com o coração pesado, ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Não tinha jeito, o decreto já estava assinado. Podia ser que fosse, mas tinha que ser jogado na cova dos leões. Aí, antes de colocar a pedra, jogaram Daniel lá na cova dos leões. E antes de colocar a pedra, o rei disse, está lá escrito na palavra do Senhor também, que um Deus, que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o proteja. Ele está com aquele coração pesado ali por ter ordenado jogar Daniel na cova dos leões. Aí o rei fala que o seu Deus lhe livre, lhe proteja. Aí o rei vai para casa. Naquela noite, a palavra do Senhor diz, em Daniel capítulo 6, que o rei Dario não conseguiu dormir. Mais uma vez a gente vê que o rei triste, muito triste. Ele estava preocupado com Daniel e torcia para que nada de ruim acontecesse com ele. Assim que o sol nasceu, o rei correu até a cova e gritou. Está vendo que triste? Passou a noite todinha pensativo, sem conseguir dormir. Lá no capítulo 6 de Daniel está tudo escrito, isso tudo que a tia Jéssica está falando. Está cochilando. Capítulo 6, versículo 16. Isso? 16 em diante. O rei triste, pensativo, meu Deus. Joguei Daniel lá na cova dos leões. Como é que ele está? Já foi devorado. Por quê? Vários leões lá famintos. Nós sabemos que o leão não pode ver carne fresca, né? Então o rei ficou lá, pensativo, sem conseguir dormir. Ai meu Deus, Daniel foi comido pelo leão. Noite todinha, sem dormir. Preste atenção. Mas para sua surpresa, para a surpresa do rei e alegria, pela manhã, o rei, ele só deixou clarear o dia e correu para a cova do leão. E chegando lá, ele começou a gritar: Daniel, servo do Senhor, Deus vivo, o seu Deus foi capaz de lhe salvar dos leões? Está vendo? Ficou ansioso, vou lá, não saber, vamos ver ali. E com certeza ele gritou ali, esperando, nunca ouvia a voz de Daniel. Por quê? Muito numa cova do leão. Mas mesmo assim, ele ansioso, esperou amanhecer o dia e correu lá e gritou, ansioso, para saber se o Deus de Daniel tinha livrado ele dos leões. Aí Daniel responde, para surpresa dele e alegria: sim, ó rei, o meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e eles não me machucaram. Está vendo, crianças?
atenção. Daniel foi jogado. Ele foi devorado. Daniel era o quê? Era um jovem o quê? Obediente, bondoso, corajoso, um jovem de fé, que obedecia os ensinamentos do Senhor e orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Aí o tema de hoje é: como é importante sermos obedientes. Por que Daniel não foi devorado pelo leão? Vocês sabem? Isso, Micael, porque ele era obediente a Deus. Por mais que veio o decreto ali, para ele não se prostrar ao Deus dele, a não ser ao rei, mas ele disse: não vou obedecer, só vou obedecer ao meu Deus. E por isso o Senhor Deus livrou ele da boca dos leões. Por mais que tramaram um plano para que ele fosse jogado dentro da cova dos leões, e sim, ele foi jogado. Mas o melhor de todos foi que Deus estava lá presente e fez os leões jejuarem e não tocaram nem sequer em nada de Daniel. Está vendo como é importante a gente ser obediente ao Senhor? É muito importante. Aqui é o rei bem feliz depois que Daniel foi tirado da cova dos leões. O rei Dario, o rei Dario ficou tão feliz que mandou tirar Daniel da cova imediatamente. Ele então decretou que a partir daquele dia todos no reino deveriam respeitar e adorar o Deus de Daniel, pois ele era o Deus verdadeiro. Aí até a gente, o rei feliz, abraçado por Daniel, porque Daniel saiu da cova dos leões, nem sequer um machucão, um arranhão, Daniel não viu. Ali foi a glória de Deus distribuída para que todos vissem Deus na vida de Daniel. Aí quando os conselheiros, aqueles que tramaram para que Daniel fosse jogado na cova dos leões, os invejosos, eles foram punidos por sua maldade e jogados na cova dos leões, onde não tiveram a mesma sorte que Daniel. E os leões comeram eles. Está vendo? O tamanho da maldade. Daniel, que era um jovem obediente, buscava o Senhor, aos ensinamentos do Senhor, e eles procuravam algo para prejudicar Daniel, mas não conseguiam. Então eles fizeram esse bababá todo, essa trama toda, porque sabiam que Daniel era um homem voltado para o Senhor. Então eles fizeram: pronto, a gente não acha falta nele, então a gente vai tocar no principal. Vamos fazer um decreto, botar na cabeça do rei, para ele não orar o Deus dele. Aí eles pensavam que Daniel vai se covardar, né? Não vai mais orar o Deus dele, e tudo certo. Mas foi completamente diferente, porque Daniel, ele era diferente. Em meio a tantas coisas maus que tinha na Babilônia, mas Daniel, ele fazia a diferença. Do mesmo jeito, criança, é nós hoje. Nós hoje, em meio a esse mundo de corrupção, de maldade, de muitas coisas ruins que nós vemos aí, nós devemos ser diferentes, fazer a diferença diante dos olhos do
se prostrar ao homem, não se prostrar ao mundo, e sim a quem? Ao Todo-Poderoso, aquele que está sempre cuidando de cada um de nós. Amém?